Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, em que para a maior parte das pessoas é sempre um dia mais calmo, um dia mais tranquilo. No entanto, no mundo estão acontecendo coisas muito importantes que dizem respeito à nossa realidade aqui no Brasil. Embora você esteja com o sentimento que as coisas aqui no Brasil estão meio paradas, estão andando lentamente, nada de muito extraordinário está acontecendo, nesse momento aqui no Brasil nós estamos enfrentando uma grande batalha. Uma batalha que tem um poder muito grande de mexer com as nossas vidas e, no entanto, está sendo tratada como uma mera discussão entre duas pessoas. E não é nada disso. Muitas pessoas aqui no nosso portal fazem algumas críticas no sentido de nós estarmos aqui dando muito destaque a essa história que envolve o Elon Musk, o Supremo Tribunal Federal, a extrema-direita aqui no nosso país, como se fosse um assunto menor. E não é não. Porque, a depender do resultado dessa história toda, nós poderíamos ter aqui no nosso país, ou podemos ter aqui no nosso país, um grande desastre que afetaria, ou afetará, se a gente não conter essa história toda, as nossas vidas e a realidade aqui no nosso país. Bom, do que é que eu estou falando, do que é que está repercutindo no mundo, que tem a ver conosco, eu vou conversar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende para um amigo, para um parente, dê o seu joinha, mande seu comentário, porque são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, muitas pessoas não estão se dando conta do que está em jogo hoje no Brasil. Depois de termos conseguido emparedar a extrema-direita insana aqui no nosso país em 2022, pense no que seria a nossa realidade hoje se o inelegível ainda fosse o presidente da nação. Depois de ter feito todas as tramóias, todos os trambiques, todas as violências, todas as ilegalidades, todas as imoralidades, todos os gastos de dinheiro público, ele conseguisse ficar à frente do nosso país. Nós teríamos problemas incomensuráveis, nós teríamos as Damares mais empoderadas do que nunca, as donas Micheles, os filhos de Bolsonaro, os criminosos todos, os insanos, as redes sociais poluindo, inundando a nossa realidade com todo tipo de intoxicação, né? Enfim, nós conseguimos emparedar isso. No entanto, essas forças continuam ativas no mundo e aqui no Brasil eles estão querendo retomar todo o poder que tiveram durante um período e quiseram e ainda querem potencializar. Portanto, o que nós estamos vendo hoje, quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes enfrentando em nome do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, a figura de um criminoso internacional, de um delinquente internacional, nós estamos aqui colocando em xeque se nós vamos adotar um modelo da insanidade ou vamos preservar aquilo que a civilização, inclusive para o nosso país, conquistou a duras penas. Os noticiários no mundo inteiro estão focalizando o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso tem repercussões econômicas muito importantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, no New York Times, X de Elon Musk recua no Brasil. Em uma reversão abrupta, os advogados da rede social disseram que ela estava cumprindo ordens judiciais que havia desafiado anteriormente. O Supremo Tribunal Federal do Brasil pode permitir que o site retorne na próxima semana. Então, o The New York Times faz uma matéria aqui explicando o que aconteceu. Eles não personalizam muito a figura do ministro Alexandre de Moraes, mas ele é citado, fazendo com que o ministro Alexandre de Moraes tenha sido elevado pela imprensa internacional, pelos analistas internacionais, como o grande defensor do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito contra um delinquente que está perdendo muito dinheiro nessa empresa dele e arrastando todos os investidores também a perdas muito grandes. Isso faz com que todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento empresarial com a figura tenham muito receio de que esse tipo de intoxicação que a imagem dele está sofrendo, que isso venha a contaminar também os negócios com os quais ele tem
com outras pessoas no mundo afora. Tá certo que existem muitos contratos, muitas questões ali que são amarradas juridicamente, mas é inegável que você ter o seu dinheiro, a tua fortuna vinculada a uma figura desequilibrada, uma figura que tem um comportamento absolutamente ruim para os padrões da humanidade, é uma coisa complicada. Esse jornal aqui, The Business Insider, Elon Musk abandona sua luta no Brasil. Todos os jornais do mundo estão mostrando que ele sofreu esse recuo. O The Guardian, da Inglaterra. Elon Musk recua na luta com juízes brasileiros para restaurar X. Plataforma concorda em nomear representante legal no Brasil. Paga multas e derruba contas de usuários que a justiça havia ordenado remover. Vamos mais jornais aqui. O The Financial Times. Elon Musk cumpre exigências legais na justiça brasileira para o X. Isso tudo é agora, gente, tempo real. Tem uma coluna aqui muito interessante no jornal Opção de Goiás, de autoria de Euler de França Belém. E ele faz uma análise muito parecida com algo que eu já tinha conversado aqui com vocês. Deixa eu arrumar só essa câmera aqui para pegar o texto aqui. Opa, veio. Ao vencer o X de Elon Musk, Alexandre de Moraes se tornou ministro global e sua ação despertou outros países. Ao indicar representante no Brasil, o empresário sul-africano, dono do X e da Tesla, recuou, admitindo que o ministro do Supremo tem razão. O que essa análise está abordando? É que aquilo que eu conversei com vocês, né, começa a se concretizar. Vários intelectuais no mundo já fizeram uma carta abordando o perigo que representa uma grande Big Tech interferir nos estados nacionais, se contrapondo contra os interesses internos, desafiando as regras internas de cada país, ou seja, a sua soberania, o seu modo de viver, o seu modo de constituir um estado, a forma de viver de uma nação. Em dado momento ele destaca: Elon Musk não está preocupado com multas, e sim com outro problema, apontado pelo jornal Opção recentemente. A decisão judicial de Alexandre de Moraes, de tão pertinente e precisa, poderia servir de jurisprudência, entre aspas, né, porque não existe uma jurisprudência internacional, para outros países como Canadá, Austrália, Alemanha, França, Espanha, etc. O X poderia ser banido de vários países, o que poderia inviabilizá-lo como empresa. A médio prazo, poderia prejudicar outros negócios de Elon Musk, que é dono, por exemplo, da Tesla. Já há automóveis eletrificados da empresa circulando no país, em Goiânia, por exemplo. Então, gente, quando a gente fala desse tema, isso representa o seguinte: imaginem só se o Elon Musk tivesse vencido. Tudo aquilo que ele queria manter aqui no nosso país tivesse prosperado. E que o ministro Alexandre de Moraes não conseguisse fazer a contenção com base na Constituição brasileira aos ataques à nossa democracia. Essa gente estaria mais empoderada, nós estaríamos aqui absolutamente infernizados com esse tipo de tumor que nós temos aqui no nosso país, e nosso governo, o governo democrático aqui no nosso país, estaria muito mais emparedado do que já se encontra emparedado hoje com muitas estruturas que existem no nosso país, nos poderes da República e principalmente dentro do Congresso Nacional. Isso não é pouca coisa, não. Então, nós temos que dar foco, sim, a essa questão e fortalecer cada vez mais essas iniciativas do Supremo Tribunal Federal, comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes, para que essa gente fique contida. Agora, eles estão achando que esse recuo, essa covardia, esse voltar atrás do senhor Elon Musk seria parte de uma estratégia. Olha, agora eu pergunto para vocês, tem gente que acredita, isso aqui é uma matéria que eu já mostrei para vocês, né? Investidores que ajudaram Musk a comprar Twitter já perderam bilhões, veja o prejuízo. O valor do X caiu 72% desde que o bilionário se tornou dono da empresa. Bom, então tem gente achando que esse recuo do Elon Musk seria uma estratégia. E aí mais pessoas acreditaram que o senhor Elon Musk, uma noite, resolveu ligar para um subalterno, um subsubalterno da extrema-direita, para prestar contas e mais, para revelar uma estratégia de como lidar com o Supremo Tribunal Federal aqui do nosso país. Agora, pensem bem, precisa ser muito inteligente para concluir que alguém que está montando uma estratégia
vai revelar sua estratégia para um soldado subalterno da extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país? Infelizmente tem gente que acredita, né? Sobretudo as pessoas que vivem no universo paralelo. O cara é um grande estrategista. É um grande estrategista que revela a sua estratégia nas minúcias de um enfrentamento que está tendo com a justiça do nosso país, né? Francamente, né? Santa ingenuidade, Batman. Moraes mantém bloqueio do X e cobra informações sobre multas e acesso irregular. Gente, tem uma observação que eu quero fazer aqui no campo do direito, que tem uma curiosidade no meio dessa história toda. O ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo até muito benevolente com o X. Por quê? Porque os prazos que estão sendo concedidos são prazos muito generosos e as decisões do ministro estão vindo muito rapidamente. Não se decide em 15 dias, em 10 dias. Tinha que conduzir essa história com o mesmo ritmo que outras questões são tratadas aqui no Brasil. Quem tem que se habilitar, quem tem que resolver as questões todas são os recalcitrantes, os criminosos, os vigaristas, os que estão atentando contra a nossa democracia e os que estão fazendo a estratégia secreta revelada pelos canais bolsonaristas. Então, ele está sendo até muito bacana com essa gente, né? Porque o propósito deles é envenenar a sociedade brasileira, é tumultuar o ambiente político aqui no Brasil para que o poder econômico, no final da história, não sofra nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de atenção naquilo que faz para manter uma desigualdade social como nós temos aqui no nosso país. Bom, tem outros assuntos muito interessantes que eu vou abordar com vocês mais tarde, e sobre essa situação teve uma coluna aqui do Reinaldo Azevedo, muito interessante também, onde ele aborda exatamente isso que eu abordo aqui com vocês, né? Suspensão da X atualiza a luta entre civilização e barbárie nas democracias. Então, isso que eu tenho defendido aqui com vocês, que nós não estamos numa briguinha de bar, numa situação personalista, ela está chamando a atenção de muitos atores, muitos intelectuais, muitos organismos, mundo afora. Então, a vitória da democracia do nosso país, ali defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, representa, sim, uma vitória da civilização contra a barbárie. Pense nisso. Bom, eu vou ficando por aqui, mande seu comentário aqui para o nosso portal e mais tarde eu volto para fazermos as resenhas sobre os principais assuntos que os principais veículos impressos aqui no nosso país estão fazendo, como eu faço todos os domingos com vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau!